Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo. Vamos fazer aquele bate-bola, aquele pré-jogo rápido, como a gente sempre faz quando tem jogo do Botafogo. Um dia antes, a gente sempre traz aqui para o canal, a gente sempre coloca no ar um conteúdo falando especificamente sobre o jogo. Aí a gente fala sobre as prováveis escalações, a gente traz informações, né, sobre os dois times, desfalques, o momento dos dois times, e também a arbitragem, onde vai ser transmitido o jogo, tudo isso. Então, segura aí, assista até o final para você não perder nada. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues, você está no canal Dom Alvinegro, um canal que fala somente sobre o Botafogo e nada mais. E vou deixar aqui aquele convite para você se inscrever. Se inscreva nesse canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo para outros botafoguenses conhecerem esse canal aqui. Beleza? Então o Botafogo, que é o líder com 19 pontos, vem de uma ótima vitória sobre o Grêmio, Botafogo jogando fora de casa, enfrenta o Atlético Paranaense, que vem de empate com o Flamengo e ocupa a quarta colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é o visitante e, como visitante, o Atlético Paranaense tem somente uma vitória no campeonato. O Botafogo ele está a 8 rodadas invicto. E aí se inclui jogos de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E o Botafogo, até o momento no Campeonato Brasileiro, tem 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Atlético Paranaense tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17 pontos. Então, é um jogo de 6 pontos. O Botafogo vencendo, ele coloca uma distância de 5 pontos de diferença para o Atlético Paranaense. E em caso de vitória do Atlético Paranaense, é óbvio que a gente espera que isso não aconteça, a diferença ela se torna de 1 ponto, né? O Atlético Paranaense ultrapassa o Botafogo na tabela, chega aos 20 pontos, 1 ponto na frente do Botafogo. Essa partida será transmitida no Sport TV e na Premier. O árbitro da partida será Ramon Abate Abel e o VAR será operado por Igor Benevenuto. O Atlético Paranaense, até o momento, como visitante, jogou 4 vezes. Em 4 jogos, o Atlético Paranaense tem somente uma vitória, 2 derrotas e 1 empate. Em relação ao histórico do confronto, são 56 partidas disputadas, com 27 vitórias do Atlético Paranaense, 20 vitórias do Botafogo e 9 empates. No confronto histórico, o Atlético Paranaense ele tem um retrospecto melhor, né? Mais positivo que o Botafogo. A última vitória do Atlético Paranaense sobre o Botafogo, com o mando de campo do Botafogo, foi há 3 anos. Ano passado, em 2023, o Botafogo não perdeu para o Atlético Paranaense, jogando no Newton Santos. Foram 2 jogos com um empate, esse empate sendo pelo Campeonato Brasileiro, naquele jogo que teve o apagão, né? Acabou ali a luz e aí o jogo foi marcado para o dia seguinte e o jogo se manteve empatado em 1-1. A vitória do Botafogo sobre o Atlético Paranaense no Newton Santos ano passado foi na Copa do Brasil. Quem lembra, né, daquele confronto pela Copa do Brasil? O Botafogo no jogo de ida, lá na Arena da Baixada, venceu o jogo por 2-0, tomou a virada para 3-2, e aí no jogo no Newton Santos o Botafogo venceu por 1-0, indo assim para os pênaltis, e o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense nos pênaltis. A última vitória do Botafogo sobre o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro foi em 2022, há 2 anos atrás, vitória do Botafogo sobre o Atlético Paranaense por 2-0. Nos últimos 5 confrontos entre os dois, o Atlético Paranaense também tem um retrospecto positivo, né? Com 3 vitórias, 1 empate e apenas uma vitória do Botafogo. Essa vitória sendo
aquela vitória, né, o jogo de volta pela Copa do Brasil. Nesse Campeonato Brasileiro, o momento do Botafogo é melhor. Nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias seguidas. E nos últimos 3 jogos do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense ele tem uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos 3 jogos. E falando sobre prováveis escalações, o Atlético Paranaense ele tem 2 ausências importantes, que são elas: Canóbio, que está na Copa América, e o goleiro Bento, que também está na Copa América. Então, dessa forma, o Atlético Paranaense ele deve entrar com o seguinte time para enfrentar o Botafogo: Léo Link no gol, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, Fernandinho, Eric e Coelho, Christian, Nicão e Mastriani. E sobre o Botafogo, quais são os desfalques? Tem aqueles desfalques que já é conhecido por todos, né? Rafael, Marçal, Matheus Nascimento, Pablo. Esses jogadores estão lesionados e seguem no departamento médico. Pablo está em transição, mas ainda não tem condições de jogo. O Jefinho também, né, está lesionado, vai ficar por volta de 1 mês afastado. O Savarino está, né, na Copa América com a seleção da Venezuela. Então, com desfalques, fica difícil a gente cravar, né, uma escalação. Não tem como, não tem, né, tem diversos desfalques. A gente não sabe se o Tiquinho começará jogando, né, embora ele estará na lista dos relacionados, mas vamos ver se o Arthur Jorge coloca ele para começar jogando ou se ele mantém o Júnior Santos como titular, né, como centroavante. Vamos ver também se ele coloca o Eduardo como titular. O Eduardo que voltou a jogar, a entrar em campo no jogo contra o Grêmio, entrou no segundo tempo. Então, com isso dito, qual será o time que o Arthur Jorge irá colocar em campo? A gente pode tentar imaginar, né, algumas possibilidades. Começando pelo gol, né? John, lateral direita, Damian Soares, dupla de zaga, Lucas Halter e Bastos. Ou vamos ver, né, se ele coloca o Alexander Barbosa, como ele fez na vitória sobre o Corinthians. Lateral esquerda, Cuiabano. No meio campo, Danilo Barbosa ou Gregory, Marlon Freitas. E esse terceiro homem, vamos ver se o Arthur Jorge vai colocar Eduardo, se o Arthur Jorge vai colocar o Tietê, ou se ele vai manter o esquema 4-3-3, né? Vamos ver se ele vai manter 3 volantes, ou se ele vai botar 2 volantes e um meio armador, ou se ele vai colocar 2 volantes e 2 meias com 2 atacantes. Existe aí várias possibilidades de escalação. Então vamos ver. Na ponta esquerda, né, se o Tiquinho estiver disponível, a tendência é que o trio ofensivo seja Luiz Henrique na ponta direita, Júnior Santos na ponta esquerda e Tiquinho Soares como centroavante. Mas só na hora a gente vai saber qual time que o Arthur Jorge irá colocar em campo. Mas é fato que seja qual for o time que entrar, que tenha uma atuação segura, que seja um time equilibrado, que seja um time consistente, concentrado até o fim do jogo, um time que se impõe dentro de casa e saia desse jogo com uma boa vitória, mais 3 pontos, mantendo a liderança na tabela. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Chegou até aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Beleza? No mais, é isso. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo.